Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Tayane. Para quem já me conhece, eu também sou a Flávia Tayane. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito de ler e pesquisar. E que foi um tema que, por incrível que pareça, eu já falei aqui rapidinho em outro vídeo. E que gerou alguns mal entendidos. Vamos por partes. No vídeo do Monark, que eu expliquei o caso Monark, eu falei que algumas empresas retiraram o patrocínio do canal Flow por não concordar com o que o Monark tinha falado e por não quererem a imagem vinculada ao Monark, que isso era uma prática da cultura do cancelamento e que isso é legítimo em algumas sociedades capitalistas. E a forma como eu falei, parece que algumas pessoas entenderam que eu estava defendendo e aplaudindo a cultura do cancelamento. O que não é realmente o que eu penso e o que eu acho. Então, pra gente deixar tudo claro, eu vou falar hoje só sobre cultura do cancelamento. É um vídeo só sobre isso. E para começo de conversa, é bom eu falar o que é a cultura do cancelamento, né? Porque a internet tem esse mal. As pessoas repetem muito uma coisa, discurso de ódio, cultura do cancelamento, mansplain, e aí vai, repete palavras soltas, sem explicar o conceito e a história por trás delas, e acaba tirando muito dessas palavras, da história, do significado, da legitimidade. Então, como surge a cultura do cancelamento? Primeiro que assim, boicote e ostracismo sempre existiu, desde as sociedades mais antigas. Ostracismo era você retirar uma pessoa da sociedade, do convívio da sociedade, você expulsava ela da polis. Ela se tornava indigna de conviver com as pessoas daquela sociedade. Isso era o ostracismo. Boicote era você deixar de consumir algo ou frequentar algum lugar porque você não concordava com a prática daquelas pessoas. Então tá, esses institutos eles sempre existiram. E aí assim, a gente não vai entrar aqui se eles... Nenhum instituto sempre foi bem utilizado durante toda a sociedade. Nenhuma forma de mecanismo de controle social, nenhuma prática social, ela foi 100% utilizada de maneira correta desde que o mundo é mundo. Por exemplo, até mesmo a religião, que tem toda uma beleza em volta, a religião ela já teve um lado perverso, a religião já foi utilizada para perseguir as pessoas. Então assim, o homem utiliza os mecanismos sociais para exercer pressão, poder, para controlar uma população. E nem sempre esse uso vai ser feito de uma maneira ética, de uma maneira moral ou de uma maneira correta. Então, o Instituto existe, ele durante muito tempo foi sim utilizado de uma maneira ruim. Você retirar alguém da sociedade, tornar essa pessoa um pária, isso é uma coisa ruim, né? Ostracismo, todo mundo concorda, eu acho que não é algo legal. Só que aí, como é que vem assim e volta pro hype a cultura do cancelamento? Em 2019, surge a hashtag MeToo nos Estados Unidos, que é uma hashtag que começa a denunciar casos de assédio sexual em Hollywood, assim, grandes nomes do cinema que assediavam. E isso era muito claro. E aí se faz um boicote ao Oscar e o lançamento da hashtag MeToo. E essa pressão que surge da hashtag faz com que o Oscar reveja alguns posicionamentos, faz com que a academia, pare de passar pano e premiar assediador, porque a academia fazia muito isso. As mulheres falaram que não iam mais aceitar que esse tipo de coisa acontecesse no Oscar, e elas decidiram boicotar a cerimônia do Oscar e fazer um mutirão da hashtag, e foi trend topics no Twitter. Assim, foi um momento em que o cancelamento funcionou. Então, aqui a gente está dizendo que o cancelamento ele surge como uma forma de pressionar empresas, marcas, pessoas, figuras públicas a terem comportamentos que se acham adequados, ou então de se reprimandar quando essas pessoas têm comportamentos inadequados. Então perceba que aqui é utilizado como um mecanismo de controle social mesmo, de você controlar a sociedade, como as pessoas se posicionam e etc. E aí, assim, muitas pessoas falam que a cultura do cancelamento é um mimimi do politicamente correto, que é uma prática do politicamente correto. Então a gente tem que entender que, assim, acaba que movimentos de esquerda e progressistas acabam cancelando mais. Isso acontece. E, não vamos fingir
uma realidade que não existe. Acaba que a esquerda, por ser mais progressista e por defender mais pautas sociais, como contra discursos de racismo, de violência de gênero e discursos machistas, acaba que a esquerda utiliza mais esse mecanismo de cancelamento. E aí a esquerda utiliza mal, às vezes, esse mecanismo. E vamos combinar, utiliza mesmo, assim. Um caso que é bem emblemático, que é o caso do Dan Bilzerian. Ele simplesmente era um cara que jogava poker, que falava besteira na internet, que tem uma marca de produtos de cannabis, só que, ele não era tão famoso assim. Um grupo de feministas brasileiras começa a resgatar postagens dele de objetificação de mulheres, casos dele de agressão, ele tem casos de agressão. E aí esse grupo faz esse cara ser trend topics no Twitter, assim. Ele triplicou o número de seguidores em um mês. Então aí o cancelamento aconteceu inclusive de uma forma ruim. Por quê? Porque deu mais visibilidade para uma pessoa que não tinha que ter visibilidade, de uma pessoa que cometia condutas inapropriadas para a sociedade, para viver em sociedade. Tá, mas qual é o problema principal da cultura do cancelamento? É o linchamento virtual. E isso aconteceu muito, por exemplo, no Big Brother Brasil. E acontece muito. Você cria um ódio dos participantes, você vive aquilo. E, por exemplo, no caso da Carol Conká, no caso do Projota, agora recentemente com o caso da Maria, você tem pessoas indo para as redes sociais para agredir aquelas pessoas. As pessoas iam na página das pessoas para xingar. A Maria recebeu várias ofensas na própria página dela. Percebe que aí, assim, o Instituto perde totalmente o sentido e vira um mecanismo de violência? Você está defendendo que essa pessoa teve um posicionamento errado e você vai na página da pessoa destilar mais ódio ainda, mais lixamento. Então, aí a cultura do cancelamento, ela, além de ser ineficaz, ela se torna um retrato daquilo que ela tenta coibir, que é a violência, que são discursos inapropriados, que são preconceitos. Entendem que a gente tem que prestar muito cuidado quando a gente decide utilizar esses mecanismos? Que uma coisa é você pressionar o Big Brother para fazer a expulsão da Maria, porque ela cometeu um ato de agressão. Então, o primeiro movimento que surge de as pessoas irem no Twitter e marcar as marcas que patrocinam o Big Brother, as marcas patrocinarem o Big Brother, para que ele se posicionasse. Esse primeiro movimento, ele é legítimo, gente. O boicote e a pressão, ele é legítimo. E eu sempre vou defender isso como uma forma de manifestação, que a gente precisa entender que é um mecanismo de controle, sim, e que, se bem utilizado, ele supre efeitos. Outro caso do cancelamento funcionou até que bem nos Estados Unidos foi o caso do Chris Brown. O Chris Brown agrediu a Rihanna e, não satisfeito com a agressão, ele tatua o rosto dela, agredido no pescoço, e faz escárnio, agindo como se ele não precisasse dar satisfação a ninguém, que ele era o todo-poderoso e intocável. As pessoas começam um movimento de boicote às marcas que patrocinavam os shows do Chris Brown, e aí depois ele vai a público e pede desculpa. Muitas marcas deixam de patrociná-lo. E aí ele, arca com as consequências do ato dele. Quando a cultura do cancelamento vem com esse caráter pedagógico, esse caráter de falar, olha, esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, ele não pode ser tolerado na sociedade, ou seja, apologia ao nazismo não pode ser tolerada na sociedade, mesmo que eu não acredito que o monarca queria fazer apologia ao nazismo. Eu acho que ele falou besteira porque ele estava bêbado. Mas eu entendo as marcas que não querem ter seu nome envolvido nessas polêmicas. É totalmente diferente de o YouTube não deixar nenhum monarca criar canal e dizer que, se ele vai criar canal, ele não será monetizado, porque aí já é a censura, aí já é o excesso. E nenhum excesso para nenhum dos dois lados é bom. A gente não pode criar bolhas sociais. A gente não pode simplesmente parar de discutir
parar de debater os temas porque a gente não gosta da pessoa, não gosta do interlocutor, porque lá atrás o interlocutor falou besteira. A gente tem que fazer com que o diálogo e o debate público seja mais rico de posições e de posicionamentos e de ponderações o possível, porque não se constrói sociedade sem diálogo. A gente não pode simplesmente virar e falar, olha só, você é de direita, eu não tenho papo com você, ou você é de esquerda, você é comunista, eu não tenho papo com você. Nenhum extremismo beneficia ninguém da sociedade. Cancelar as pessoas simplesmente porque elas pensam diferentes, ou cancelar as pessoas porque a gente acredita que elas não têm nada a contribuir com as nossas crenças e as nossas ideologias, é o pior erro que uma sociedade pode fazer. Não existe sociedade no mundo nenhuma que permaneça em pé sem diálogo. O reflexo da polarização que a sociedade vem sofrendo nos últimos anos, a gente vê aí. A gente vê parentes que não se falam por causa de intolerâncias políticas, a gente vê amigos que se bloquearam nas redes sociais. E, sinceramente, o debate público e a sociedade, o Brasil, nada melhorou por esse excesso de cancelamento. Assassinar reputações e perseguir pessoas não torna a sociedade melhor, não torna a sociedade mais justa. A gente tem que partir para um caminho de diálogo, a gente tem que trazer as pessoas para mais próximas, não para mais distantes. Quanto mais a gente simplesmente faz lixamentos virtuais, pior se torna, porque a pessoa, ao invés de simplesmente alguém que falou besteira e sofrer as consequências, ele se torna um mártir. Se a gente simplesmente pega a pessoa e começa a crucificar e lixar, ele vai virar o coitadinho, e depois aquela atitude que a pessoa teve, que era atitude reprovada, ela nem vai ser mais lembrada, porque o coitadinho foi vítima da cultura do cancelamento. No caso da Carol Conká, ganhou até documentário falando e depois do tombo. Então, percebe que, assim, se a gente lixa muito uma pessoa, se a gente persegue muito a pessoa, ela passa do agressor para a vítima, e a vítima da sociedade como um todo, de toda a coletividade. E aí aquela defesa que a gente estava falando, olha só, esse tipo de discurso não será tolerável, se torna, tipo, uma banalização do que você está defendendo, porque, não, ó, é mimimi do politicamente correto, que esse povo só quer saber de cancelar, eles não têm razão nenhuma. A gente não discute mais a doença, a gente discute o sintoma. A gente não discute que a sociedade tem discursos machistas, racistas e homofóbicos e que eles têm que ser extirpados da sociedade. E sim que as pessoas que defendem essas pautas, as pessoas que são a patrulha do politicamente correto, querem impor a forma delas pensarem, cancelam as pessoas, perseguem as pessoas. Percebe que a narrativa muda de figura? E essa mudança de foco da narrativa, ela é extremamente perigosa, principalmente na sociedade atual, porque o fanatismo, a paixão, a defesa irracional de um valor torna a sociedade extremamente injustas e polarizadas. Então, bem, esse vídeo foi mais um desabafo e uma elucubração sobre a cultura do cancelamento. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não me cancelem e cancelem menos as pessoas. E se a pessoa não quiser te escutar, e se a pessoa não quiser te ouvir, se a pessoa não quiser dar abertura para o diálogo, não precisa cancelar, não precisa ir lá lixar a pessoa, ofender, adjetivar. Simplesmente faça do seu espaço de fala um espaço de falas como essa aqui, de falas educativas, de falas que a gente possa levar mais informação e mais diálogo e menos intolerância. Esse é o recadinho do vídeo de hoje. Tchau, tchau!